Salve pessoal, estou aqui gravando hoje mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor, um projeto que eu estou adorando fazer, tenho aprendido muito com as histórias das pessoas e dos projetos que passam por aqui. Hoje vou gravar mais um episódio com a Miriam, prazer, muito obrigado pelo seu tempo, de você estar aqui com a gente. Gostaria de pedir para você se apresentar e contar um pouquinho do seu projeto, por favor. Eu que agradeço, muito obrigada. Imensa gratidão por todo esse movimento que vocês estão fazendo. Bom, meu nome é Miriam, eu sou uma das diretoras do Instituto de Terapias Integrativas, o INST, e através desse convite a gente veio para esse bate-papo. O Instituto de Terapias Integrativas é uma instituição sem fins lucrativos, que foi criada há pouco mais de um ano, e o nosso objetivo é levar as terapias integrativas e complementares a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por sermos um instituto, que é diferente de uma ONG, nós podemos atuar em todos os setores. Então, tanto no setor social, quanto no setor normal, digamos assim, né? Então, a gente pode atender todo e qualquer tipo de pessoa, independente da condição social dela. Mas, claro que a nossa base, né, o nosso alicerce é levar as terapias integrativas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muito massa. E quando a gente fala de terapias integrativas, complementares, alternativas, eu acho que seria bacana explicar para o pessoal que tipo, né, de alternativas que são essas. Tá, ok. Então, assim, as terapias integrativas e complementares, aqui no Brasil a gente tem uma lei que rege todo esse movimento e nós chamamos de PICS. Então, práticas integrativas e complementares em saúde. Isso. O Brasil é referência em PICS no mundo inteiro. Bom, agora já comecei a gostar, quero saber mais. Bem, mesmo sendo referência, né, nas práticas integrativas e complementares, nós, terapeutas, né, antes éramos conhecidos como terapeutas holísticos, alguns se diziam terapeutas místicos. Ainda usa bastante esse termo, né? Mas nós, como instituição, gostamos de dizer que somos terapeutas integrativos e complementares, justamente indo de encontro a essa lei das PICS, né? Que é uma lei que as leis são regidas pelo SUS. Então, hoje nós temos já terapias integrativas e complementares sendo oferecidas pelo SUS. Mas, mesmo sendo do Instituto, eu não conheço um posto de saúde, uma unidade de saúde, por exemplo, aqui de Curitiba, que ofereça terapia integrativa e complementar. Então, como que funciona isso, né? Precisa haver uma demanda da população solicitando essas práticas para que no posto de saúde ao qual ela tem cadastro, ao qual ela é atendida, ser ofertado. Ou então, até mesmo os médicos, né, conhecerem um pouco mais sobre as terapias complementares integrativas e passar a receitar, indicar para as pessoas, tal como é, por exemplo, uma fisioterapia, um outro exame para poder averiguar o que realmente ela tem. Então, quando a gente fala de PICS, de práticas integrativas e complementares, são práticas que vão fazer um casamento, um abraço com a medicina tradicional, para que a gente possa ter essas práticas como ferramentas para uma maior qualidade de vida, para um bem-estar, para uma saúde integral mais global do ser. Então, as terapias integrativas, elas olham para o ser de uma forma universal, né? A medicina tradicional, ela precisa, porque o corpo, o ser humano, é um ser tão complexo que ela precisa fazer recortes de estudo, tá? Mas as terapias olham aquele problema, aquela questão, as terapias integrativas, e tentam mergulhar mais profundo para achar realmente qual que é o ponto inicial para que aquele desequilíbrio tenha acontecido. Então, por exemplo, né, a dor. A pessoa, se ela tem dor mais de 3 meses, ela se torna crônica. A dor, ela pode ser tanto física quanto emocional. Se for física, um exame mostra. Mas se ela for emocional, como é, por exemplo, o caso da fibromialgia, é muito difícil de
diagnosticar, porque é difícil de você ter um exame que realmente vá mostrar aquele desequilíbrio. Então a gente vai mais profundo, então no caso da dor, né? A dor ela pode vir de vários fatores, então dentro da terapia integrativa e complementar a gente faz todo um movimento de poder observar como que aquela pessoa vive, como ela se relaciona com o todo, como ela permite que esse todo se relacione com ela, porque tudo está conectado, tudo está interligado, exatamente. E a dor, a pessoa, quando ela se torna crônica, a pessoa fica irritadiça, a pessoa tem desequilíbrio do sono, pode ser que tenha também síndrome do intestino irritável. Então, são vários fatores que vão determinar o porquê daquela dor. E a gente tenta, dentro das terapias integrativas, olhar para o todo. E quando a pessoa começa a contar a respeito da história dela, e através das perguntas a gente questiona como é a alimentação, né, como é a questão de beber água, como é a qualidade do sono, como é a qualidade das relações, com o que ela trabalha, né, o que ela faz durante o dia, ela é muito acelerada, estressada, é ansiosa. No falar, ela já começa a ter consciência de como ela está... algumas coisas, né? Exatamente, como ela está levando essa vida. Se é de uma forma, né, como uma folha solta no vento, ou se ela realmente é agente da sua própria história. Então, a gente faz um movimento em conjunto com a pessoa, né? Dentro do Instituto, na verdade, você me perguntou sobre as terapias e quais são hoje. Quais são as possibilidades, né? Que eu acho que é bem interessante. Mas antes de você responder, só para não perder a deixa, é um achismo meu, que assim, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que dentro da nossa cultura tradicional de tratamento do indivíduo, a gente vai um pouquinho na linha, um pouquinho oposta, não, né? Completamente oposta, por exemplo, da medicina chinesa, né? Que trabalha exatamente isso que você falou. Então, acho que, principalmente quando você comentou também a questão do SUS, que não tem muitos encaminhamentos, acho que vai um pouco de contraponto a esse meio de tratamento que a gente é curativo. Não é um tratamento preventivo que a gente faz no indivíduo. Então a gente não tenta entender todas as interferências externas, não tenta melhorar a qualidade do corpo para não ter que só curar, sabe? Colocar um band-aid em cima da ferida. Porque às vezes funciona, mas às vezes não. E, principalmente essas linhas emocionais precisam de um suporte maior, precisa de uma mudança de rotina e de ambiente familiar. O núcleo familiar também interfere bastante. Então, é muito bacana a gente até ver as possibilidades e como pode até correr atrás disso, né? Entender o que realmente rege, quais que são as linhas e tal. Se puder explicar agora, claro. Agora vai ficar top. A medicina tradicional chinesa, ela já há muitos mil anos, né, ela vem com esse movimento de trabalhar pontos de energia no ser humano. Então, meridianos, que a gente chama dentro da medicina chinesa, né? Dentro do yoga, a gente vai chamar de chakras. Então, dependendo do tipo de terapia, de técnica, de abordagem, a questão também de cultura, pode ser que mude o nome. Mas os chineses e até mesmo os indianos, né, já tinham essa consciência através da experimentação, experienciação, da observação dentro das práticas, porque ciência é isso. É você observar, faz uns testes, deu certo, ok. Não deu certo, opa, vamos tentar outras formas. Então, ciência é observação, é experimentação das coisas para ver se dá certo. Se não dá, se deu certo, qual que é o ponto negativo disso? Né, no caso dos remédios, quais são os efeitos colaterais? Então, você falou sobre essa questão do remédio, né? Eles são tratamentos paliativos, que dificilmente você vai em direção à cura, porque realmente faz esse movimento de um recorte, de olhar para a sua dor de cabeça, mas talvez não olhar se você tem uma intolerância à lactose, ou então se o ambiente familiar que você vive é muito estressante. A gente percebe essa questão muito mais nas mulheres do que nos homens, né? Essa pressão, esse estresse, essa submissão, enfim. Então, quando a gente vai falar de terapias integrativas, a gente vai falar justamente dessa questão de olhar muito para o movimento
físico, mas toda a questão energética disso tudo, desse ser, desses corpos. Porque a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo mental, a gente tem o corpo emocional, dentro de uma medicina ocidental, digamos assim. Na medicina oriental, a gente tem muitos outros corpos. E o nosso espírito, digamos assim, que é a energia, que é o que faz esse corpo, né, estar vivo, esse coração pulsar, é um corpo também deste ser. Então, hoje, dentro das terapias integrativas, dentro das PICs, né, que é a lei que rege as práticas de terapias integrativas e complementares em saúde, nós temos várias terapias determinadas como aprovadas, digamos assim, para atuar pelo SUS. Então, a gente tem yoga, meditação, a própria acupuntura, aromaterapia, a gente tem a própria massagem. Então, hoje, se eu não me engano, é um pouco mais de 30 terapias complementares que são aceitas para atuar perante o SUS. Mas, dentro, principalmente do Brasil, é uma infinitude de terapias, né? O próprio benzimento é uma terapia. Aquele chazinho que a avó fazia pra gente, assim, de macerar aquele boldo, né? Salvador ali do intestino. Aquele suquinho de boldo, aquele chá, por exemplo, de cebola, né? Pra passar febre, essas coisas assim. Então, tudo isso é terapia integrativa e complementar. Só que a gente percebe que existe ainda uma grande aversão às terapias, principalmente pelo ambiente médico e também pelas pessoas que não têm informações a respeito dessas terapias, o que de verdade são, né? Porque como elas vieram muito de um viés holístico, digamos assim, místico, e místico, Deus é místico. Quem que explica Deus? Místico é mistério, é tudo aquilo sobre a vida que você não consegue racionalizar e verbalizar, você não consegue dar um conceito para o que é. Então, Deus é místico. Com certeza. E vejo também dois pontos muito importantes. Primeiro, que ela acaba sendo um mecanismo de preservação cultural. Porque muito disso, por exemplo, a receitinha da avó é passada de boca a boca. Hoje em dia você não vai achar mais aquele benzimento com uma arruda que ela fazia, o copinho na cabeça, essas coisas. Exato. Então, é um mecanismo de preservação cultural, histórico mesmo. E vejo também que é um conflito que a gente pode falar que é um pouquinho de... como é que eu explico? Acho que matriz religiosa. Porque a gente tem uma herança cultural brasileira, que é um viés religioso, e muito que vem das terapias alternativas e complementares tem uma matriz, por exemplo, africana, tem uma matriz de origem ocidental. Então, tudo que é externo, falta o conhecimento, né? E aí vem o preconceito, vem a intolerância, vem a aversão sem saber o que é de verdade. Sim, exato. Então, é importantíssimo você estar trazendo essas informações pra gente. E até queria saber também, dentro do dia a dia da instituição de vocês, por se tratar de pessoas em situação de vulnerabilidade, que querendo ou não acaba tendo certos tipos de experiências mais enraizadas nessa matriz de medicinal que a gente tem hoje, como é que é lidar e trazer esse tipo de alternativa para essas pessoas? É bem aceita? É difícil de explicar? Na verdade, não é bem aceito, justamente porque já vem com pré-conceito a respeito daquilo. Hoje a gente vive num movimento de globalização bem bem legal, assim, né? Acesso à informação, mas ao mesmo tempo essa questão da globalização permite que você tenha, você ache as coisas e você tome isso como verdade, tá? Então, assim, a nossa maior preocupação hoje não é a falta de verba, é a falta da aceitação, é a gente conseguir de uma forma muito tranquila, natural e popular até, trazer uma explicação para o que é Reiki, por exemplo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, mas como é que explica realmente? Exatamente, né? Então a gente tem que, da mesma forma que o médico aprende todo esse movimento
da linguagem técnica sobre a doença, o desequilíbrio, né, e sobre o tratamento, como que aquilo funciona no corpo, como aquele desequilíbrio se dá no corpo, ele também aprende como entregar a informação de uma forma popular, ou seja, na linguagem do povo, né? E o que a gente percebe dentro das terapias integrativas são alguns pontos. Um deles é justamente essa falta de diretriz para que essa linguagem mais popular ela seja tanto desenvolvida quanto ensinada, tá? Exatamente, porque o que mais acontece com os voluntários, né? Eles querem passar a informação da forma como eles aprenderam. Então, por exemplo, no yoga, eu sou professora de yoga. Eu não posso chegar, não devo, na verdade, porque poder a gente pode tudo, mas eu não devo chegar para um grupo de mulheres que são evangélicas e eu falar a respeito de a respeito de namastê. Eu não vou falar de deuses e deusas hindus. Eu não vou falar prana, que é um dos significados para a energia vital. Então eu tenho que usar outros conceitos. Sim, tem que ter acessibilidade, né? Para entender o meio que você está comunicando. Então há dois pontos nesse movimento: os próprios terapeutas e essas pessoas. Porque pela falta de informação dos dois lados, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, a falta de informação a respeito daquilo faz com que tenha esse preconceito. O que a gente percebe muito das mulheres evangélicas é assim: eu preciso perguntar para o meu pastor se eu posso receber o reiki. Então vem muito ainda dessa questão que você falou das religiões africanas, dos povos originários. Então, religião africana, para o viés evangélico e até mesmo cristão, é o outro lado. Né? Então, a religião cristã e evangélica é da luz e tudo que não for disso é das sombras, é do negativo, é do inimigo, entende? Então, o maior problema, o maior paradigma para a gente hoje é nessa questão da linguagem, tanto para o terapeuta poder entender que ele não precisa chegar lá falando de prana, falando de Om, falando de Namastê. Ele pode chegar. O que a gente quer com todo esse movimento? É entregar o benefício. O resultado, né? Exatamente. Seja a criação. O movimento como todo. Isso. Seja passar a informação, difundir o que é, difundir informação, difundir as terapias, quanto o resultado. Que é um movimento que o Instituto também faz. Então, assim, dentro das nossas diretrizes de estatuto, a gente não tem... A base é levar as terapias integrativas para as comunidades em situação de vulnerabilidade. E as pessoas em situação de rua recebem muito melhor do que as pessoas que vivem em comunidades mais delicadas. Eles têm uma outra concepção da vida. A relação muda, né? Exatamente. Eles estão ali totalmente desapegados. Eles estão vivendo do jeito que eles acham certo viver livre, não que estejam felizes lá, não é isso, né, gente? Quem já trabalhou com pessoas em situação de rua sabe disso, das dores. E todo ser humano, todo coração que pulsa hoje tem as suas dores, cada qual do seu jeito, com as suas questões, né? Então a gente tem essa questão de levar as terapias integrativas e complementares para a sociedade, difundir essa informação do que são, para começar a quebrar esse preconceito estabelecido, né, referente às terapias, a esse movimento mais natural, digamos assim. A gente tem um movimento a própria questão da profissionalização, da atualização desse terapeuta, porque ensinar essa questão da linguagem ela é extremamente necessária, porque quando as pessoas vêm para fazer trabalho voluntário, e eu pergunto sempre, já fez trabalho social? Não. Então vamos sentar e vamos conversar. Isso é importantíssimo, porque é o que acaba acontecendo aqui. Na maioria das vezes, muitas instituições, projetos sociais têm uma carência enorme de voluntário. Nós não temos. Isso é outro ponto maravilhoso. Nós não temos. E o que a gente escuta muito, assim, o voluntário não tem comprometimento, é um relacionamento muito incerto, um dia está com você, outro dia não. Mas falta o contraponto da pessoa receber esse voluntário, apresentar um plano de...
como se fosse uma empresa mesmo. Exato. Você tem que entender que você é uma organização, você está prestando um trabalho e é um trabalho importantíssimo. Exato. É tão importante que o Estado não consegue suprir. Uhum. E você tem que fazer um planejamento para essa pessoa que está entrando nessa instituição. Aí o que acontece? Chama o voluntário vai lá no dia da ação. Ele se vira para fazer alguma coisa. Tem que ter uma orientação, tem que entender a pessoa que está por trás, tem que saber se ela está lá porque é o melhor dela, ou se ela está lá, por exemplo, para suprir e cobrir algum trauma. Exato. Isso é importantíssimo, porque acaba virando um reflexo e pode te gerar situações complicadas para frente. Super. Porque aí a gente lida com pessoas, cada uma também tem a sua história, seus traumas, e a gente não sabe como é que ela vai reagir diante de uma situação de estresse, né? Estresse pode ser qualquer tipo de conflito, então tem que entender quem está por trás. Sim, porque eu falo, é muito diferente, né, quando alguém vem na sua porta, no espaço que você atende, né, as terapias, buscar o seu trabalho. Ela, por mais que às vezes ela não saiba direito o que é, ela está indo em direção a você, ela está aberta já, né? Quando a gente chega no movimento de atuação social, primeiro a gente vai junto aos líderes comunitários, normalmente eles nos acessam, eles nos procuram e falam, ó, eu tenho histórico aqui de mulheres, né, com muito abuso, violência doméstica, muita ansiedade, muito estresse, como foi, por exemplo, numa ação social que a gente realizou na aldeia urbana, aqui de Curitiba, com as mulheres em março, de Dia das Mulheres. Muita ansiedade. E são mulheres que vêm de povos originários, gente, os povos originários, sejam eles brasileiros ou até mesmo africanos, porque quando a gente fala origem africana, essas pessoas de origem africana, elas vivem ainda, muitas num movimento tribal ainda, dessa conexão com a vida, com a natureza, né? Não tem nada de diferente, assim, essas pessoas são pessoas menos socializáveis, socializadas, são menos evoluídas, na verdade, não. Elas estão no movimento de evolução constante nesse todo que é o nosso planeta, que é a própria vida. Então, mesmo essas mulheres vindo das suas etnias, né, descendentes de povos originários, elas foram se perdendo. Tudo isso vai se perdendo. Aquela cultura que você falou no começo, as pessoas vão se distanciando porque vão se ocupando com outras coisas na vida, né? E o ser humano hoje, nós estamos tanto com essa questão da ansiedade, da depressão, do estresse, porque a gente está indo em direção a algo que nos distancia da nossa naturalidade, da nossa natureza. Não é porque a gente fala, porque a gente pensa, que a gente toma decisões que nós somos diferentes de tudo que está vivo. Somos seres da natureza e precisamos desse todo para a gente poder se manter legal. E quanto mais a gente vai se distanciando, buscando cumprir padrões sociais, alcançar coisas, conquistar coisas e se atropelando, mais doente a gente vai ficando. E agora com a pandemia, o negócio tá... Estourou tudo, né? A gente ainda nem sabe direito como que isso realmente está se dando. Porque a cada esfera que a gente entra em contato, como por exemplo com os adolescentes, muitos ainda usam máscara. Por quê? Não aceitam sua autoimagem no espelho. 2 anos de máscara, digamos assim, fez com que o movimento de abuso dentro de casa, que as pessoas tiveram que ficar muito dentro de casa, então os abusadores estavam em casa com essas crianças, com esses adolescentes, né? Então o abuso aumentou muito. O abuso é um estado de submissão profunda. Quando, principalmente nas mulheres, a gente tem um movimento relacionado a essa questão de abuso, sofrimento, a gente tem uma dissociação do ser. Então você deixa de sentir, você deixa de se reconhecer no espelho ou se aceitar como você é. Cada um de nós tem uma cor de olho, uma cor de pele, um nariz diferente,
mas não reconhece o nariz fazendo parte desse todo. Então usa máscara, não gosta dos dentes, não gosta dos lábios, se olha no espelho, não se aceita mais. Então são questões muito delicadas que eu fiquei sabendo um pouco mais de um mês, que eu nem imaginava. Então, atuando com as adolescentes, a gente descobriu isso. Que não é porque elas tinham talvez uma questão de algum desequilíbrio autoimune, né, precisa usar máscara porque não pode, enfim, pegar Covid, nem influenza, nem nada muito forte. É por conta da imagem. Então, eles se escondem. E se a gente se esconde, a gente está se tornando um ser de mentira. Duas vidas, né? E desesperadamente. No mínimo duas vidas. Desesperadamente, exatamente. Então, as terapias complementares integrativas, né, dentro do Instituto tem esse viés. Levar as terapias para as pessoas, levar a informação, fazer esse movimento de capacitação desses terapeutas. E o ponto mais importante, como a maioria das terapias não é reconhecida pelo SUS porque não tem validação científica, o nosso movimento dentro do Instituto é fazer todos esses atendimentos, esses acompanhamentos e ir colhendo dados. Porque daí a gente valida em congressos referentes a terapias integrativas e a gente abre discussão e a gente pode validar essa terapia de forma científica. Então a gente desperta o interesse para que ela comece a realmente ser estudada, porque o que a gente está apresentando tem resultados. Sim, com certeza. E a gente estava falando sobre isso, veio até um pensamento que a gente teve de manhã aqui com a Ceni, que é um vídeo que vai ficar anterior a esse, a gente vai deixar na descrição também, falava sobre a velocidade da informação. A gente estava conversando sobre isso. Que agora a gente não vai ter ainda a real noção dos reflexos disso, principalmente mediante ao papel dos abusadores dentro de casa, mas que acaba, no final das contas, o desenvolvimento, por exemplo, da ansiedade é uma busca muito louca nesse modo de lidar hoje em dia, que assim, é muito cruel o sistema que foi montado, por exemplo, da busca pela felicidade. Que tipo, você está sempre correndo atrás de felicidade, você está se matando de trabalhar para ser feliz, para ter uma falsa sensação de segurança, e mesmo quando você alcança, você ainda poderia ser mais feliz. Isso é muito louco, porque isso te cobra mentalmente o tempo inteiro. Então, não tem como você meio que parar e falar, não, deu. Então, é muito louco essa cobrança que desenvolve. E assim, também dentro desse dia a dia da instituição, algum momento assim, que te marcou como uma situação mais difícil. Por exemplo, não precisa ser necessariamente um atendimento, mas no dia a dia mesmo de lá. Olha, o que mais me mexe comigo, assim, até perguntaram para mim recente, assim, você já foi abusada sexualmente? Não. Mas outros tipos de abusos, né? Principalmente quando criança, quando adolescente, sim. Mas eu sou mulher. Mas eu sou mãe. Mas eu sei o quanto dói a negligência, o abandono, a submissão, você por ser mulher, ser olhada como um objeto, né? E não é pela vestimenta, não é pelo seu comportamento, porque infelizmente as mulheres que usam burcas são muito abusadas, né? Então, essa questão do padrão da mulher perante a sociedade ser um objeto, isso é muito delicado para mim. Então, assim, o que mais me toca e mexe profundamente comigo é essa questão dos abusos e do assédio. Porque as meninas em situação de vulnerabilidade, tá? Acho que eu posso ser bem franca, assim, entre 8, uma só tem uma vida razoável. As outras 7, enquanto não são abusadas, são assediadas. Então, em casa é abuso de todos os tipos, não é só o sexual, né? E na rua é o assédio. E essas meninas vão conversar com a professora, vão conversar com a diretora, vão conversar com o próprio policial, mesmo sendo mulher da escola, e ninguém faz nada. Porque virou uma normose, um padrão que se dizem como normal, mas uma fala de uma delas até chorando é assim: se é normal, por que dói tanto?
Então não é normal. E é isso que a gente precisa começar a entender perante a vida. O que é desconfortável, o que te faz ter muito esforço para realizar algo, para fazer o acontecer, abandona. Porque não faz parte da natureza da vida. A vida é fluida. Não pensem vocês que aqui estou a terapeuta que não tem ansiedade. A gente tem, porque a ansiedade até faz parte do ser humano. É ela que faz com que a gente saia daqui e se desafie e vá para outra margem das coisas, né? Mas a ansiedade é um ponto muito delicado justamente por essa questão de ir em busca da felicidade. E qual ser humano sabe o que é felicidade hoje? A gente se distanciou tanto da própria natureza que é a felicidade num estado... Porque a felicidade é assim, meu bem. Está tudo perfeitamente bem. Por mais que eu tenha coisas para resolver, eu gosto de chamar problemas de desafios, eu mudo. Né? Eu tiro o foco de ser um problema e eu digo que isso é um desafio, que vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto, que eu saia daquele movimento ao qual eu estou acostumado. Senão já cria um bloqueio já. Exatamente. Antes de acontecer. A gente acha que a felicidade é aquela euforia, aquele tesão, aquela coisa que a gente sente o coração, o corpo cheio de energia, que a gente está a ponto de explodir de alegria. Não é isso. Felicidade é estabilidade, é conforto. E se a gente parar agora, nesse exato momento, a gente fechar os olhos, a gente respirar profundo, a gente vai perceber que não existe problema algum. Que essa mente danadinha, que mente, que ora se projeta no passado, ora se projeta no futuro, mas nunca está no presente, porque dela perde o controle, né? Que faz com que as coisas se tornem problemas. E às vezes a gente vê pelo em ovo, já dizia minha avó. Com certeza. A gente está numa situação de realmente de ter que falar de tudo, e falar coisas que parecem óbvias pra gente, porque se colocar assim e falar, olha, isso daqui é uma folha, tem gente que vai ler, vai ver e vai falar, não é. Exato. E tem muitas pessoas atrás que vão acreditar. Então, isso que é importante, essa troca que a gente está tendo para esclarecer o máximo possível a informação e tirar esse primeiro preconceito, né, que a gente falou, e desmistificar também realmente um processo, tornar natural. Porque quando a gente começa a descolar muito dessa realidade, a gente traz muito para o campo místico mesmo, né, que eu acho que é uma palavra que cai aqui, mas a gente perde a validação e o processo para conseguir mudar realmente, para a gente falar, a gente vai ter uma mudança de realidade da comunidade. A gente precisa, nesse momento, a gente precisa de dados. Sim. Precisa de mudança de políticas públicas também. Sim. Porque senão a gente vai estar sempre pagando incêndio o tempo todo. Sim. O tempo todo. E muito importante também, quando você fala da relação do abuso, porque é uma construção machista que a gente tem da sociedade e que cobra... foda, né? Que cobra do homem. Nada. Traz esse reflexo para o homem de ter que ser um opressor. Sim. De ter que estar assediando para ele ser pertencente na sociedade, no grupo machista. Sim. Então, um homem que é sensível, que, por exemplo, na hora que vê uma situação de assédio vai lá defender a mulher, esse cara não é aceito. Exatamente. E como é que tá essa relação louca, né? Mas, enfim, eu ia até te perguntar, mas eu acho que você trouxe, né? O que realmente te motiva a fazer esse trabalho todos os dias? Você já trouxe muito nessa fala de agora, se quiser complementar com alguma coisa. Olha, quando a gente começou com o Instituto, eu não tinha tanto contato com o meio social como tenho agora. Mas essa questão do ajudar, que para mim o trabalho social é justamente isso, né? Eu tenho algo a oferecer para aquela pessoa. O meu de melhor. Se eu faço um bolo de cenoura mais maravilhoso do mundo, é sobre isso. Se eu tenho um sorriso onde as pessoas dizem, nossa, o seu sorriso me traz tranquilidade, iluminou, né, ganhei o dia, sorria. Se você gosta, como no meu caso, eu gosto muito das flores, né? Vamos levantar essa pauta aí. Eu saio
pedindo licença para as florzinhas na rua, vou colhendo e vou entregando, aonde eu encontro. Muitas pessoas acham que o movimento social eu tenho que dar grana. A maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua querem ser olhadas, querem ser percebidas, porque a pior coisa para o ser humano é a indiferença. A gente não sabe daí o que está acontecendo. Aí a gente começa, eu fiz alguma coisa para o outro, quando é dentro de casa, por exemplo. A pessoa não fala com você direito. Aí você começa, nossa, o que eu fiz? Por que para fulano não está dando atenção, mas para mim não dá? E às vezes a pessoa só está num dia ruim, a gente projeta a vida do outro como se, né, a gente fosse o centro da vida dele. Então, dentro das terapias, dentro do movimento social, você pode fazer tudo. O que você faria para uma pessoa que vive dentro da mesma casa que você. E, na verdade, o que você tem feito para essa pessoa que mora dentro do mesmo teto que você. Mesmo que você more sozinho, sozinha, você. O que você tem feito para você de gostoso, de legal, de carinho, de alento, de cuidado, de se resguardar, né? Porque a gente é o nosso pior inimigo. A gente rouba o nosso tempo. Se cobra o tempo todo. Se cobra o tempo todo. A gente rouba a nossa saúde, né? A gente se projeta muito lá em fazer, em entregar. A vida é sobre sentir. Por isso que tem coisas que a gente não consegue verbalizar. Porque a gente sente e às vezes pode ser algo muito bom, mas a gente não consegue nomear aqui. Eu aprendi a fazer o trabalho social com a minha avó. Então, desde muito pequena. Então, a minha avó era assim, parece que lá em casa tinha uma placa na frente do portão. Bata a palma aqui que algo tem pra você. Então, que massa! Sério. As pessoas batiam lá em casa com comida, pedindo roupa, pedindo coberta, pedindo acolhimento, o que fosse. Então, assim, por mais que tivesse pouco, porque a gente passou por um momento, né, na minha infância meio delicado, mesmo de coisa para comer, na época do Collor, muitas pessoas, né, no Brasil passaram por essa questão delicada, a minha avó dividia o que tinha. Se era arroz, quem chegasse pedindo comia arroz também, e não faltava. A gente recebia chuchu de uma vizinha, recebia pão da outra vizinha que tinha padaria, e a gente dividia tudo. E no movimento terapêutico, o que eu escuto? A gente dá aquilo que sobra. Amor não falta. Nossa, é muito sobre isso mesmo. Amor no ser humano não falta. Tá? Então é sobre isso. Não é às vezes vou ter que dar metade do meu lanche, eu vou ficar com fome. Não é sobre isso só. O olhar, aquilo que a gente estava falando, um sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa se a forma com que aquela pessoa vive, se veste, age é diferente da sua, e aí você discorda. Isso na verdade não importa. O que a gente precisa começar a deixar de lado é se relacionar através de afinidades e aversões. Se eu tenho afinidade por você, a gente está conversando aqui, você começa a falar um monte de coisa, eu falo, nossa, que legal, a gente combina muito. E eu te trato super bem. Tem uma terceira pessoa aqui que ela começa a discordar de mim, então ela vai criando aversão. Eu vou criando aversão por ela porque ela discorda de mim, então essa eu não... Entendeu? Não quer me relacionar. Daí eu acabo nem tratando bem essa pessoa, eu acabo isolando ela e a indiferença é isso, é isolar, você deixar de lado. Então, já dizia o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Eu conheço pessoas voluntárias que não conseguem fazer trabalho com pessoas em situação de rua. Porque olham aquelas pessoas, vem o sentimento de medo e o estereótipo, o preconceito de que aquelas pessoas irão roubar ela. E elas não conseguem fazer. O cheiro dessas pessoas, enfim. Então eu cresci fazendo esse movimento de compartilhar, porque trabalho social é para você compartilhar. Trocando. Exatamente. E daí no começo da pandemia eu entrei em desespero. O que eu vou fazer? Porque eu já sabia que o bagulho ia ficar louco. Que ansiedade. E aí começou em março, basicamente em maio eu fiquei desesperada e eu comecei a fazer. Eu criei um projeto de yoga solidário, eu comecei a dar aula de yoga online. Né? Porque hoje a gente vê pessoas se vestindo super bem, morando em casas legais, mas estão passando muita dificuldade. E aí eu conversando com a minha mãe, a gente conversou com um amigo que é político, que era político na época, Cá Pereira, que era vereador.
E aí, né, o que dá para fazer? A gente consegue atender mais pessoas, a gente consegue fazer alguma coisa pelo viés político. Tem CNPJ? Não tem. Então, vamos resolver isso. Então vamos criar um instituto de yoga? Fiquei pensando, por que yoga? Só porque o meu universo é yoga? Não. Terapias integrativas e complementares. Para a gente já ir junto nesse movimento das leis das PICs. Junto com o SUS, apesar de a gente não atuar pelo SUS, na verdade a gente atua em outras instituições, outras ONGs, né? Porque a gente ainda não tem nosso espaço físico, mas antes do Instituto ter o CNPJ, o próprio registro, a gente já começou a trabalhar. Daí se unimos, terapeutas que já faziam trabalho social, a gente se uniu e começou a fazer muito mais coisas, mesmo sem R$1. E como que acontece isso? Voluntariado e muita vontade de fazer a diferença. Acaba sendo, no final das coisas, tudo são as pessoas que você está. Isso. A E se comunidade. colocar como amigo. Para os meus alunos, para as minhas alunas, para as pessoas, sejam no meu profissional normal, digamos assim, ou como profissional social, que esse termo ainda não existe, mas eu amo profissional social, eu acho que esse termo tem que começar a ser validado. É a mesma coisa. E eu falo que quando eu estou no profissional social, eu me preencho muito mais. São as minhas melhores aulas. Quem está me assistindo, meus alunos normais, vocês sabem que minha aula é, né? Mas é diferente a conexão, né? A doação. Eu sou muito mais preenchida porque existe uma troca muito maior. Não que com os alunos, as alunas tradicionais, digamos assim, isso não aconteça. Porque eu sou amiga da grande maioria. A gente só não fica amiga se a pessoa não quer. Porque eu gosto de me colocar, eu saio, eu não fico aqui. E o aluno aqui, a pessoa aqui, a gente está aqui, né? O Instituto, apesar de ter uma diretoria, porque é necessário essa hierarquia de forma burocrática, a gente faz o movimento, né, de forma horizontal, não é vertical, né? Tanto que eu gosto de me apresentar como diretora, não falo meu cargo. E tá tudo certo e é sobre isso, porque eu quero fazer todo o movimento de gestar um instituto e faço, de fazer todo esse movimento, né? Para ver, exatamente, para ver pessoas voarem, pessoas se libertarem, sejam pessoas que a gente vai atender, sejam terapeutas, seja a própria diretoria, sejam os voluntários, enfim. Tem sol para todo mundo e não é a gente ficar parado no sol, é voar, gente. Tem céu e sol para todo mundo. Assim. A gente não existe essa cultura de competir, né? Não. Sempre transbordar, todo mundo tem muito para doar. Apesar da gente ver essa competição dentro do terceiro setor. Não, com certeza. Não adianta também a gente romantizar, falar, não existe, porque existe. Que é uma coisa que a gente faz desde o começo. Parceria. Exato. Com várias outras instituições, várias outras ONGs, com empresas, né, o setor público, o setor privado. Então, a gente do INST acredita que quanto mais mãos dadas, mais a gente consegue realizar, mais a gente consegue entregar. E é por isso que nós estamos, desde junho do ano passado até aqui, nós já atendemos mais de 500 pessoas. E daí, de forma continuada, em torno de 100 pessoas que a gente atende com os projetos. Para quem está assistindo, a gente pode parecer pouco, mas quando a gente está lá com essas pessoas, a gente percebe o quão é importante fazer esse trabalho de estar com elas. Nem que seja para olhar, ouvir e chorar junto, sim, porque a gente chora junto também. Com certeza. E não são números, né? São histórias. Exatamente. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E não justificando essa competitividade, mas eu acho que é importantíssimo esse movimento que a gente está fazendo de construção conjunta, de democratizar a informação o máximo possível. Mas vejo também que eu acho que é muito desse cenário de escassez que as ONGs vivem. Igual eu falei, não estou justificando e não estou validando esse tipo de comportamento, mas acaba refletindo numa estrutura de autoproteção por um cenário incerto do futuro. Não sabe se vai ter condição de viabilizar, então sempre está tentando enxugar o máximo, captar o máximo, sem a questão do compartilhar. Aí não vem essa ideia de quando está em movimento conjunto, a estrutura e a força é muito maior.
Agora, para voltar no ponto das flores, a gente sempre pede para o convidado de hoje, né, trazer alguma coisa que remeta um pouquinho da instituição, alguma coisa que mexa com ela, que simbolize um pouco do trabalho. Aí eu queria saber por que você trouxe essa florzinha. Eu vou pegar ela aqui, né? Fiquei pensando quando você disse sobre o objeto e pensei em trazer várias coisas, né? Mas trouxe esse vaso de flor porque ela é algo natural, né? Então, assim, se a gente olhar para ela, ela é bela por si, com as suas cores, com os seus formatos, texturas, formas, né? Então, por que ela tá assim tão bonita, exuberante? Ela passou uma maquiagem, Fez uma pós, usou uma tintinha aqui, uma tintinha ali. filtro. Nada contra, até porque eu tô com um pouquinho de maquiagem, tô com as minhas unhas pintadas, tô vestida, né, dentro da forma com que eu acho que fica legal pra mim. Mas toda essa fala com relação à planta é pra gente entender realmente de que a nossa saúde vem da forma mais natural. Então, ou seja, a nossa vitalidade mesmo, que é outra coisa que a gente quase não sente, né? Principalmente por conta das questões de desordens mentais e emocionais, a nossa vitalidade, para que ela seja adequada, para que ela possa fazer a manutenção do nosso corpo, permitir que a gente tenha energia, vontade, coragem de realizar as coisas, ela depende de uma boa nutrição. Então, nesse caso da planta, a gente tem uma terra bem fértil. Você tem se nutrido bem? Ou você tem comido só para matar a fome? Ela tá bonita assim, não tá murchinha, porque ela tá hidratada. E a gente tem se hidratado com água, né? Sem gás. Pra gente se hidratar, o recomendado são 2 litros, né? Na verdade, é o mínimo do mínimo. Para o nosso cérebro não entrar em pânico. Para a gente não entrar em colapso. É no mínimo 2 litros, o certo seria em torno de uns 3. E ela tá toda vistosa assim, porque ela recebe a luz. E você? Tem tomado um solzinho? Tem olhado lá para fora? Ela respira de uma forma muito livre, porque ela sabe que ela é planta. E como você tem respirado? Essa planta representa o yin chi no seu mais alto potencial, né? Porque as terapias integrativas, elas vêm trabalhar o ser humano dessa forma. Como você tem se alimentado, como você tem se hidratado, como você tem visto a vida, como você tem se relacionado com ela. Então, dentro do Instituto, com os terapeutas voluntários, as terapeutas, a própria diretoria, é um movimento ao qual a gente te estende a mão e caminhamos juntos. Ninguém mais sozinho. Porque, na verdade, o ser humano não nasceu para ser sozinho. Felicidade só é felicidade se compartilhada. Na própria Bíblia fala, onde estiver 2 ou mais, lá eu estarei presente. Exatamente. Porque a vida, ela é muito mais do que a gente imagina, e a vida na sua plenitude é no compartilhamento. Então o Instituto é sobre isso, é sobre compartilhar a vida plena, a vida integral, uma vida universal, digamos assim. Por isso eu trouxe a florzinha. E porque eu amo. E ela é pra você. Ai, que linda! Pra você e pra Laís, na verdade. Opa! Deixar que depois eu levar lá pra gente cultivar, pegar nossa florzinha todos os dias, né? Sim. A gente sempre fala que também o nosso relacionamento é sobre cultivar todos os dias, né? Não são sobre um ato extremo, é sobre todo um processo, né? Exato. É validar uma caminhada. Exato. Então, A vida acontece na simplicidade. Um extraordinário é um simples bem feito. E a gente acha que o negócio tem que ser mirabolante, que tem que gerar muito esforço para alcançar, para ser, nossa, eu conquistei isso aqui. Sim.
Faça tudo o que você deve fazer de uma forma muito mais simples, tranquila. Para tudo existe o mínimo de esforço necessário, até para malhar, até para pegar um negócio muito pesado. E a gente tem gasto muita energia e muito do nosso próprio corpo ativando, tensionando, se fechando, retesando por conta de uma mente preocupada, por conta de uma mente acelerada. E de mente acelerada eu entendo bastante. Com certeza. Acho que você trouxe tudo que realmente assim, a gente acredita como princípio mesmo e como relação com comunidade, com o entorno. Então, é sobre pensar, é sobre desacelerar e entender o meio e como se relacionar de uma maneira natural. Exato. Porque a gente está descolando muito. Muito pela quantidade de informação que chega, muito por uma relação econômica mesmo, que está sempre na questão de gerar, consumir, sem necessidade, que aí N reflexos por trás disso. Sim. Aí agora a gente vai ir para uma outra parte. Eu gosto de falar que é uma parte de entender a Miriam por trás, mas acaba sendo, a Miriam vai se mesclando um pouquinho com o Instituto, deu para entender já um pouco de você. Mas agora a gente vai para a parte do nosso baralho, que é um mecanismo que a gente desenvolveu, para quem ainda não sabe, para realmente entender um pouquinho das pessoas que estão por trás. Porque a gente se conecta sempre com histórias de pessoas e a gente se transforma com a história de cada pessoa. Então é muito importante a gente entender quem está por trás, com um pouquinho da história, até para justificar um pouco do trabalho que ela realiza hoje. Então, a Miriam, ela teve presente na nossa vivência, foi ótima. E dessa vez a gente vai jogar o baralho um pouquinho diferente. Tá. A gente dividiu em 3 montinhos. Tá. O primeiro montinho azul são perguntas mais gerais, perguntas relacionadas ao seu ser com o mundo. O segundo montinho, que é o montinho vermelho, são a sua relação com a comunidade, né, o mais próximo. E o terceiro montinho, que é o montinho amarelo, são perguntas relacionadas ao seu eu, como você se relaciona consigo mesmo. Então, a gente vai começar. Você pode tirar qualquer carta, se você puder ler para mim depois e responder. Qual experiência te trouxe uma nova visão de mundo e ajudou a reconhecer uma causa social que te toca? Eu acho que esse movimento com as meninas adolescentes. Nós, mulheres, né, que já estudamos um pouco mais sobre o feminino, digamos assim, sobre as terapias, sobre como é o universo feminino, como é o universo masculino, a gente já tem uma ideia de que esse feminino ele é desvalorizado, desnaturalizado, tá? Mas somente ali, ó, olhinho no olho, ouvindo elas, é que realmente eu tomei consciência da proporção disso. Isso que atualmente a gente faz um trabalho com mais de 30 meninas, né, num espaço. A proposta é a gente ampliar isso. E o que elas trazem, assim, é pouquíssimo do que realmente essas mulheres e essas meninas em situação de vulnerabilidade passam. Né? Porque não é só, talvez, essa questão da violência e do assédio. Tem outras questões, né? Então, por exemplo, não tem água encanada e a gente pensou em fazer um trabalho de bioabsorventes. Como é que essas meninas lavam os bioabsorventes se elas não têm água encanada? Então, quando a gente vai fazer um movimento social, não é aquilo que eu acho que eu tenho que levar. É sempre uma escuta para ver onde a gente realmente pode agregar. Exato. E aí, através desse movimento com elas, muitas outras coisas vão surgindo de ideias, né? Então, hoje, dentro do Instituto, os projetos sociais que a gente... Projetos mesmo que são contínuos, né? Porque a ação é muito recortada. É um momento que você está lá e talvez você não vai ver mais aquela pessoa. O projeto social tem um acompanhamento. Então, a gente gosta de se envolver em projetos globais. O que é isso? É um projeto em si
que a gente pensa e a gente vai tendo ideias e fazendo outros movimentos, então a gente vai abrindo um braço aqui, outro braço lá, mais uma perna aqui e assim por diante, e a gente pensa como a gente pode ajudar mais pessoas ou como a gente pode ajudar ainda mais essas pessoas através do movimento que a gente está fazendo. Então, uma ideia com essa causa social com as meninas, né? Então, no primeiro momento, era um projeto de bioabsorventes, de educação menstrual, porque não dá nem para falar que é reeducação, porque isso não é ensinado em escola. E existe um tabu muito grande sobre falar de menstruação, porque para uma sociedade mais rígida, né, a menina menstruou, ela está pronta para engravidar. Não é sobre isso. Né? O útero foi criado só para receber bebê, também não é sobre isso. E aí, conversando com a psicóloga, ela falou, olha, mas aqui nós temos esse ponto, não tem água encanada em casa, a maioria é isso, é aquilo, depende muito da aceitação, vocês vão ter que fazer um bom trabalho para elas entenderem, porque a gente percebe como terapeuta que o sangue menstrual é nojento, é uma versão, mas o sangue da violência é ok, porque está escancarado nos filmes, né? Então, tudo aquilo que não é dito, não é falado, não é mostrado, não se torna natural. Apesar que a violência não é algo natural, é uma normose, né? Então, dentro do projeto social, hoje a gente desenvolve com elas, a gente faz, eu e a Paulinha, que é uma outra terapeuta e diretora do Instituto, somos nós duas que estamos no movimento com elas, né? A gente às vezes leva outras mulheres dentro da necessidade que elas trazem, porque a gente não dá conta de tudo. Às vezes a gente está lá, eu estou lá, né, no movimento com elas e me falta saberes mesmo, humanos. Aí eu oro e falo, Senhor, dá uma luz, porque eu não sei mais o que fazer. E às vezes é um copo, às vezes é um afago, um acolhimento, um carinho. Então, com as meninas, hoje a gente faz um projeto Reconexão Feminina, que é para elas poderem conhecerem o universo feminino através delas mesmas, ou seja, das suas dores, das suas alegrias, das suas potências, né? E a gente tenta explicar o porquê das suas dores, mas de uma forma social e histórica, porque tem como a gente fazer esse movimento. Então, a Paulinha é formada em Ciências Sociais, eu sou formada em História também, então a gente vai puxando. Não que isso valide no sentido de que, é assim mesmo e nunca vai mudar. Para elas entenderem de onde vem o porquê e dá para ser diferente, mas tem que começar nelas, né? Tem que começar da gente voltar a se unir entre mulheres, entre falar sobre o abuso, entre falar do estupro, falar da violência, falar não, quando não quer se relacionar com o menino, porque tem muita disputa, e delas acabam se relacionando com o menino porque a outra também quer se relacionar, então para ganhar da outra eu me relaciono, eu me permito algo abusivo, algo violento, então dizer não, né? E se unir, e voltar a se unir. Então a gente faz movimento entre naturoterapias, que a Paulinha é formada em naturoterapia, então seja levar florzinhas e esse movimento da lavanda, de você cheirar a lavanda, macerar, se conectar com ela para dar uma baixada na ansiedade, os próprios rolons, né, que são, eu até tenho um ali, mas é um rolonzinho que você passa, que é uma mistura de óleos essenciais, então toda planta, você consegue absorver dela um óleo essencial, que daí é mais condensado e a gente usa para tratar de forma natural várias questões, não só físicas, mas até mesmo energéticas, né? E aulas de yoga, dança, conversa, chora, ri, pula, vai tomar sol, a gente faz comidinhas, né? Então é sempre um movimento, assim, por mais que às vezes a gente prepare todo o movimento para realizar com elas, a gente chega lá e a demanda é outra. E a gente tem que suprir aquela demanda. A gente está lá para servir. Eu não tenho que ter a prepotência, a arrogância de que eu sou terapeuta, eu vou determinar que seja assim. Não, eu estou lá também, eu aprendo muito mais com elas do que acho que elas comigo, com a gente. Né? E agora, no segundo momento, por exemplo, que é o ano que vem, a gente vai fazer movimento de profissionalização. Autonomia, né? Sim, mas também trazendo o que elas têm interesse. Questão de beleza, é o que mais elas têm. Mas daí, como a Paulinha faz esse movimento de naturoterapia, ela tem uma linha também de biocosméticos e de
formas, né, mais naturais e medicinais para poder tratar coisas das mulheres, então seja cólica, período pré-menstrual, a questão de outras desordens, né, dos órgãos femininos, a gente sempre faz esse movimento também de dar a opção para elas desse viés mais natural. Então, ano que vem a nossa proposta é ter um laboratório de cosméticos naturais, das próprias medicinas naturais, para elas irem se engajando nisso e prepararem para elas. A proposta é, com o tempo, elas produzirem para ter renda, porque isso é empoderamento. A mulher tem que ter grana, senão ela não consegue sair da situação que ela está. E daí, quem sabe, isso se tornar uma collab. Então, assim, são várias opções, várias ideias que surgem e a gente vai caminhando para que elas possam ter outras opções, começarem a olhar a vida de uma outra forma, não só dentro de um padrão. Por que a maioria quer trabalhar com estética? A própria estética visual. Porque é outra indústria que é a mais massacrante. É aquela que te cobra da beleza. Porque na verdade, quantas mulheres você conhece que tem um padrão de beleza industrial? Nossa, industrial? Nenhuma. Eu mas todo mundo corre atrás. Exatamente. Só que para essas meninas adolescentes, na situação que elas vivem, isso é muito mais agressivo. Isso é muito mais abusivo. Porque é uma coisa inalcançável, e não é só para elas por conta da condição. Para a maioria das mulheres, porque você sofre para diminuir seio, para pôr seio, bumbum, fazer assim, põe a agulha, botox aqui. Gente, eu não tenho facial. Nada contra. A questão é, eu faço isso por quê? Pra quem? É pro outro ou é pra mim? Porque a vida é sobre nós, é sobre a gente, não é sobre o outro. A gente está muito preocupado com o que o outro vai achar. E é aquilo que você falou com relação à felicidade. Eu corro atrás de algo, então, sei lá, eu quero uma caneca igual a essa. Eu trabalhava para comprar uma caneca igual a essa. Eu vou usar ela nos primeiros dias, ok, tá ótimo, amei, queria muito essa caneca. Daqui a pouco eu vou deixando ela de lado, eu uso ela como se ela fosse qualquer outra caneca. E daí eu começo a me projetar que eu quero outra coisa, e eu vou indo em direção àquela outra coisa. Então eu estou sempre em busca de algo e não consigo perceber o que eu tenho agora. E agradecer principalmente. Acho que o louco e o pior, de diferente ainda da indústria da beleza, por exemplo, que na hora que a gente está correndo atrás da felicidade, ainda tem alguma coisa. Por mais que seja inalcançável, por mais que você alcance alguma coisa e você poderia alcançar outra, da beleza, ela te faz correr atrás de um padrão que não existe. Está sempre mudando. Não só por mudar, é porque o que a gente enxerga não é a realidade. Não é natural. O que está atrás de uma câmera não é a pessoa de verdade. São ângulos, são poses, são edições, filtros. Sim. Na verdade não existe. É sempre uma montagem. É uma colagem, né, de várias coisas e de relação com o tempo, né? Porque a gente vê isso também, né? Por exemplo, num passado não tão distante, o padrão de beleza era uma mulher que era mais gordinha. Exato. Aí agora já é uma mulher que tem que ter aquele corpo sanfona, peito grande, bunda grande, rosto meio quadrado e tal, e nariz aquele pontudinho, né? Aí a gente vê um monte de jovens fazendo plástica com 15, 16 anos de idade. No Brasil colonial tinham casas de engorda. As mulheres, antes de casar, elas iam para lá para engordar. Porque ser cheinha era sinônimo de saúde. A minha avó falava muito isso. Você está muito magra. Às vezes ela olhava para mim, você está muito magra. Você não está comendo direito. Você comendo um pouquinho para ficar fortinha. Não tem nada a ver. Magreza com saúde, ser um pouquinho acima do peso com não saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa completamente diferente. Mas agora vamos para o nosso segundo montinho. Vamos, senão a gente passa o dia aqui conversando. O povo trocando prosa e lascou. Quando alguém ou alguma experiência te inspirou a mudar de opinião sobre algo, como foi? Vamos lá. Às vezes essa pessoa pode até não saber que ela te modificou, mas você sabe essa relação com ela.
pensar, porque foram muitas situações. Deixa eu ver uma mais recente. Vamos lá. A gente lançou recente um projeto chamado Semente ao Prato. E foi um projeto que me veio muito forte, assim, no momento de desespero. Em novembro do ano passado, eu fui para São Paulo, a convite da Secretaria de Justiça e Trabalho lá de São Paulo, para conduzir uma aula de yoga para mulheres em situação de violência doméstica. E passeando por São Paulo, principalmente na região central, eu vi quantas pessoas na rua. Então, se antes já era algo que te tirava do eixo, né? Em novembro do ano passado foi algo que me deu um chacoalhão. E eu pensei muito sobre essa questão da fome, né? Que a fome é o ato mais desumano. É o que mais separa a gente, é a fome. E aí vim para Curitiba pensando sobre isso, né? Uma possibilidade, então, da gente, como instituto, fazer um movimento para, né? Enfim, para buscar aí essa mudança mesmo, que muito gradativa, que é muito devagarzinho. Então eu cheguei aqui, conversei com a diretoria, conversei com uma parceira nossa da ONG Nossa Revolução Não é o Amor, a Ilana, que a gente está juntas desde logo que começou a pandemia. A gente se conheceu num projeto de café solidário e assim foi, daí o instituto acontecendo, se firmando, a ONG dela também, e a gente juntas, eu desbravava um caminho, puxava ela e a gente foi fazendo todo esse movimento juntas, ao mesmo tempo, né? Separadas. E daí, conversando com a diretoria e com ela, a gente sentou e a minha proposta muito era trazer esse movimento, esse projeto para pessoas adultas. Para tentar mudar um pouquinho, na verdade não é mudar, ampliar, abrir as possibilidades, né? E daí a gente se reuniu, e nos reunimos com um outro colega também, o César, e aí conversando, aí a gente percebeu que seria muito mais interessante se a gente aplicasse com crianças e adolescentes, porque eles são o futuro. É mais fácil da gente abrir as portinhas e as janelas e eles olharem através disso, do que o adulto, ele já tem certos padrões de comportamento, de pensamento, né? Porque foi o que ela falou, pessoas em situação de... A própria Ilana, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vieram da roça. E toda aquela dificuldade da roça é traumática. Elas não querem trabalhar na roça. Elas vão fazer qualquer tipo de trabalho, mas não vão para a roça. E eu fiquei meio resistente com aquilo, porque para mim era algo que precisava ser mudado ontem. Que precisava acontecer ontem. E uma pessoa adulta tem força, né, de fazer acontecer, de pensar nos seus. Ela tem filhos, normalmente, para poder alimentar, para poder olhar. A vida dela é movida não só por ela. Tem muitas outras pessoas que dependem dela. E eu fiquei meio resistente. E daí depois eu parei, respirei, pensei, conversei um pouquinho em oração com Deus. Eu gosto muito desse movimento, né? A gente não está sozinha mesmo. É muita prepotência a gente achar que a gente faz as coisas. Nós estamos aqui nesse plano, nesse mundo que é para manifestar o amor divino, a vontade dele. E ok, né? Conversei, pensei e realmente percebi que era o viés. A gente trabalhar com as crianças e adolescentes porque eles vão levar essa nova cultura para dentro de casa. E aí o projeto nasceu no mês passado. Então, a princípio, nós já estamos atuando em 3 escolas públicas, né? Nada a ver com política, nada a ver o nosso trabalho mesmo. Então, a proposta do projeto da Semente ao Prato é atuar com crianças e adolescentes de escolas públicas, né? A gente hoje atua em 3 mais afastadas, então é no Atuba, Pinhais e Santa Cândida. E fazer o ciclo completo do alimento. Desde você preparar a terra, mas no sentido de se conectar com a terra, se conectar com o todo, né? Pedir licença para a terra, se conectar com ela, prepara essa terra, conversa com a sementinha, se conecta com a sementinha, que tem um monte de experiências, gente, no YouTube, assim, pega algo vivo, seja uma comida, uma planta, 2 na verdade, separa, você vai lá em uma e fala coisas negativas para ela.
Você sai dali, vai lá na outra, fala coisas positivas para a outra. Essa que recebeu coisas negativas, se é uma comida, ela vai apodrecer mais rápido. Se é uma planta, ela vai murchar, ela vai ficar amarela. Quando vinga, né? Quando vinga, né? Então, existe um movimento real da gente retomar essa conexão, porque nós estamos vivos e tá viva, né? A plantinha aqui. E aí faz todo esse movimento de plantar, cuidar, regar, né? Enfim, ver a vida se desenvolvendo e voltar a esperar o desenvolvimento natural das coisas, da própria vida, porque no celular a gente quer pressa, a gente tem pressa para tudo, colher, e daí essas escolas fazem parte de um outro projeto da prefeitura chamado Mãos na Massa. Então tem cozinha, tem uma professora responsável, os alunos fazem... a proposta do projeto Mãos na Massa é profissionalizar esses adolescentes para o mercado de trabalho, né? Mas inicialmente começou na escola do Atuba com a professora, ela só cozinha coisa vegana. Então ela já traz um outro olhar. Ela já tem uma outra relação. Para o movimento, exatamente. E daí essas crianças vão colher, vão preparar, e a nossa intenção é que elas possam oferecer na própria escola uma refeição para a família. Nossa, que bacana. Estreita laços. Então, dentro desse projeto, veja como ele é global. Você tem, assim, ó, eu poderia falar horas aqui, não conseguiria elencar tudo que esse projeto é capaz de trabalhar, de atuar ou de proporcionalizar, trazer como possibilidade de realização, né? Então, semana que vem a gente começa com um canteirinho de ervas. Daí é outro movimento, outro bracinho que se abriu do projeto. Porque nas escolas tem laboratório de química, eles têm destilador. Mas já pensou a escola produzir seu próprio óleo essencial? Entendi, né? Porque aí não é só sobre a relação. Você consegue trazer o conhecimento para dentro desse processo. Exato. Vamos estudar química em cima desse processo. Isso! Você cria, você abre a possibilidade delas realmente olhar, isso serve para ela. Porque meu filho fala palpável, né? Mãe, por que eu vou estudar isso aqui se eu não vou usar? Você usa, filho, mas de forma indireta. E eles não gostam de certas matérias porque eles não veem em relação com a vida aplicável, né? Exatamente. Nossa, que bacana. Que bacana. Não, eu adoro começar a debater sobre educação e processos alternativos, porque eu realmente acredito em outros processos. Tanto que o próprio desenvolvimento do baralho é uma crença nossa de educar através dos jogos. Sim. Porque a gente gosta e acredita muito nesse processo lúdico. Quando a gente está aqui jogando, a gente já se desarma. Sim, com certeza. Então a gente quer estar nesse momento, quer estar nesse envolvimento, ele tem uma dinâmica que te propicia isso. Numa conversa normal, nem sempre você vai chegar e vai estar com essa abertura de diálogo. Verdade. E, nossa, trazendo uma... Não, eu fico imaginando se na minha escola tivesse essa relação e pudesse estudar, por exemplo, em cima do que eu consegui tangir, tocar, ia ser uma maravilha. Mas veja que é muito mais abertura de quem está lá já. Sim. É de acreditar no movimento. Tem que entender no Se não acreditar, não faz sentido, não tem abertura, as coisas não se desenvolvem. Com certeza. Nossa última cartinha. Pergunta sobre você, Miriam. Quando você se sentiu mais perdido na vida, misericórdia, como foi o caminho para se encontrar? Nossa, Eita. Há mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu acho que eu lembro disso. Na fala que você trouxe na vivência, mas poder compartilhar claro. Foi bem importante. Tá, então vamos lá, né? Eu digo que para o terapeuta o mais delicado, né, quando ele é uma pessoa que estuda muito, que vai em busca de respostas, o mais delicado é você se autoterapeutizar o tempo todo. Faz sentido. E foi nesse momento que eu me vi desesperada. Porque daí eu estava num movimento, então assim, ó, vamos voltar, né? Desde a virada do ano, pouquinho assim depois, no segundo dia, mais ou menos dia 2 de janeiro, me veio muito forte essa questão de deixar emergir tudo,
deixar vir tudo para consciência, tomar consciência de tudo a respeito de mim mesma, dos meus atos, na situação, no momento atual que eu estou vivendo, que é reflexo dos meus atos lá de trás, né? E o meu futuro vai ser determinado através dos meus atos agora. De perceber como eu me relacionava com as pessoas e como eu me relacionava de mim para comigo. E o negócio começou a vir. É refletir, né? Começou a vir, então, muitas outras terapias, fazendo outras terapias, outros terapeutas, e as coisas foram vindo, foram acontecendo. E daí eu percebi que eu estava tendo uma vida 100% terapêutica. Não dá, porque ninguém vai se tornar Cristo. Eu estava ficando meio louca. E eu não estava fazendo isso com as pessoas, eu estava me chicoteando, na verdade. E eu entrei em desespero porque eu percebi que tudo estava tudo. Mas isso era uma percepção atual. Eu estava olhando só para o negativo e eu estava deixando de olhar para o positivo. De toda a minha trajetória, tudo que eu já tinha construído, tudo que eu já tinha alcançado, né? E eu estou falando de Miriam mesmo, ser humano, tá? Não é de questões materiais. E aí eu falei, Jesus amado, daí eu orar. Senhor, preciso de ajuda, porque é outra coisa, que terapeuta integrativo e complementar normalmente cuida de um monte de gente, mas ele não faz terapia. Porque ele tem o lado dele humano e ele não quer que os outros terapeutas vejam esse lado humano, porque ele também se julga. Tá? Eu estou dizendo tudo isso por mim, mas eu sei que vai ressoar muito para quem estiver assistindo. Precisa a gente fazer terapia. Não tem como a gente se colocar lá em cima e todo mundo aqui embaixo. É pesado demais, né? Eu aprendi uma coisa assim, ó. Quanto mais alto você escala a montanha, mais escaldante é o sol. Eu prefiro agora ficar lá embaixo na planície, no ninho, com a galera, recebendo, vivendo, do que o trabalho árduo de ficar só subindo a montanha em direção ao sol escaldante. E aí eu pedi ajuda mesmo. Falei, Deus, preciso de uma ajuda realmente sua, Senhor, divina, né? Ilumina, né, o meu caminho, me mostra a verdade sobre as pessoas, sobre as coisas, e eu preciso ser resgatada de mim mesma, né? 2 pessoas chegaram. Há 3 meses atrás eu me inscrevi para fazer acompanhamento psicológico numa outra ONG, no Dignidade, que é uma ONG que nós somos parceiras. Então eu sou bissexual, então eles atendem daí pessoas, né, da comunidade LGBTQI+, pessoas pretas, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se você não for colorido, eles também fazem esse movimento de atendimento. Fiquei 3 meses na fila. E daí um dia uma moça me mandou mensagem falando assim, ó, podemos marcar para fazer sua triagem de psicólogo? Com a psicóloga e tal? Eu falei, podemos. Aí fizemos a triagem. Ela falou, ó, espera que eu vou colocar o seu nome lá na lista de chamada. O primeiro que abrir vaga vai te chamar. Chegou o Ailton, uma pessoa maravilhosa que faz um movimento com psicodrama, que quando eu tô indo para terapia é um misto de alegria, de felicidade, de ao mesmo tempo, Senhor amado, vou chorar horrores. Vai mexer muito. Mas é assim, gente, é sério, te tira daqui, te coloca aqui. Você vai subindo os degraus. De dentro, para você mesmo, para a consciência, não é em direção ao sol escaldante, é em direção à sua própria luz, né? E chegou o Gilberto, que é um voluntário do Instituto, que na verdade já era voluntário, só que como a gente não tem espaço físico e a gente ainda não tem uma demanda, porque a maioria das pessoas não nos conhece, eu tenho um grupo de mais de 50 voluntários que estão lá para trabalhar e não tem demanda. A diferença, né? E daí num encontro de terapeutas, que a gente faz uma vez por mês, toda sexta-feira, às 20 horas da noite, a gente se reúne online para fazer uma conversa entre terapeutas, alguma coisa do ambiente terapêutico, alguma nova ferramenta, algum tema. Então a gente faz esse movimento cuidar de quem cuida, que a gente gosta muito, até nas ações, né? E o Gilberto é mentor espiritual, não tem nada a ver com religião. Ele consegue descobrir em você a sua potência,
aquilo que você tem de melhor, então aquele seu dom, seja, né, fazer o bolo lá de cenoura, seja o sorriso, e ele te ajuda a você se autolapidar. Que bacana. É assim, ó, eu posso falar também horas, não vai dar conta de mensurar o que é isso, porque não tem como mensurar. E ele ele é formado e atuou muito com PNL, então programação neurolinguística, né? E hoje ele faz esse movimento da mentoria espiritual. Então ele une uma coisa com a outra e é surreal. É uma coisa assim, ó, que quando termina, semana passada terminou, eu falei pra ele, o meu cérebro, o centro, a neuroplasticidade, eu conseguia sentir. Ela pulsava, o cérebro pulsava se expandindo, até doía um pouquinho. Porque o nosso cérebro faz isso, tá, gente? Tudo pulsa, na verdade, cada célula pulsa do nosso corpo, né? Assim como o coração pulsa, a respiração pulsa, tudo no corpo pulsa. E são 2 terapeutas, homens, e eu já tive minhas questões com homens, de ser tratada por homens por conta do abandono lá das minhas outras questões, né? Como ser humano. Então eu tinha uma certa... Isso, eu tentava distanciar, né? Mas os 2 vieram, me tomou por uma mão, o outro me tomou pela outra mão e nós estamos assim caminhando. Então o psicodrama faz todo esse movimento humano físico, né, mental e emocional, e aí vem o Gilberto e faz um movimento espiritual. Então estou me permitindo me resgatar e também com a ajuda das outras pessoas, porque a gente consegue as coisas sozinha. Mas com ajuda não tem limite. A fluidez, né? Que a gente falou no início. O ser humano só chega lá com os satélites e com os foguetes, porque não foi só que construiu e pensou naquilo. Com certeza. E eu acho que para a gente finalizando, um ponto fundamental foi você se permitir a ajuda. E reconhecer que precisava de ajuda. E porque quando a gente está nesse processo, entende que é um coletivo, que a gente realmente precisa de se desenvolver em conjunto, naturalmente vão aparecer pessoas, no mesmo, não sei a crença de cada um, mas eu particularmente acredito muito em energia, pessoas que somam com a sua energia e vai realmente potencializar, vai te ajudar e vão caminhar com você nesse processo. Sim. E acho que o psicodrama foi uma coisa que assim, eu tô, sei lá, tô tomando de paixão mesmo, que é uma metodologia que eu tô conhecendo por agora, não conhecia antes, era muito descolado da minha realidade mesmo, e tô achando fenomenal, porque ela desperta e reconhece o eu de um jeito que, acho que das outras experiências, assim, pelo menos que eu tive, eu acho que eu me bloquearia. Dessa maneira, vai muito mais natural. Sim. E é muito bacana. E Deus é energia mesmo. Sim. Né? Ali fala, então, como foi o caminho para se encontrar? Clamando. Foi Deus. E você reconhecer essa atuação na sua vida. Porque, da mesma forma que a Bíblia diz, né, que Deus soprou a vida nas narinas de Adão, Ele faz isso a todo instante em nossas narinas. A inspiração é o renascimento. Você tem a opção de se tornar a sua melhor versão. E na exalação por si você faz a troca. O que não te serve mais, o que precisa morrer, você entrega. Então, na verdade, esse caminho para eu me encontrar foi olhar para dentro. O Deus que habita em mim, que pulsa aqui nesse coração, que sopra nessas narinas e me dá o fôlego da vida, cada inspiração. Então, foi fazer esse movimento de olhar para dentro, mas de uma forma positiva. Olhando para a luz que me habita, não para as sombras como eu estava fazendo antes, da questão negativa, né, das coisas que eu já tinha feito, das coisas, enfim. Que às vezes assim, a gente começa um movimento, gente, se não tiver, opa, peraí, tô indo demais, você se perde no meio do caminho e é engolida mesmo. Então eu estava me sentindo assim, engolida dentro de mim mesma. Chegando, né, uma enxurrada de informações e vamos deixando só a vida acontecer. E foi Deus atuando nesse movimento, porque o Gilberto já estava com a gente há um tempo. Ele veio para essa reunião e daí ele ofereceu para mim essa mentoria espiritual. O Ailton, ele é amigo da minha mentora de yoga, de uma das minhas melhores amigas. E olha só, Foi acontecendo, as né? conexões exatamente.
vai tudo... A questão do se permitir, né? Sim. A gente sentir essa partícula de Deus em cada um, dentro de cada um, se reconhecer essa partícula dentro da gente, que o processo se torna natural. Sim. E para finalizar, a gente também fala sobre deixar alguma reflexão, alguma frase, algum pensamento que você gostaria de levar para o maior número possível de pessoas, que você gostaria de trazer dentro das suas experiências e da sua relação de milho consigo e também com o Instituto. Respira. De forma consciente. Tendo consciência de que está respirando, de que está viva, de que está vivo. Respira. Porque dentro de todo o movimento de saúde do ser humano, se fala em questão da nutrição, tem nutricionista, questão da hidratação, né? Que se você não se hidratar, daí tem a questão dos próprios rins, que está atrelado à falta de respirar direito, não só com a falta de não consumir água, tá? Então, a gente vai falar de fazer exercício físico, de dormir, de buscar momentos de lazer, que hoje eu digo de contemplação, porque você pode fazer esse movimento estando no pior lugar do mundo, você consegue contemplar a sua própria existência. Então, respirar com consciência é o que volta que a vida vai se tornando, vai voltando ao natural, ao normal, à sua própria fluidez. Porque quando a gente está muito preocupada, a mente, ou ansiosa, estressada, a mente está muito lá. É como se a sua mente roubasse você de você mesma, de você mesmo. E aí quando a gente vem em volta para a respiração, a gente volta para o momento presente. A realidade só acontece agora, nesse lapso de segundo. Nem antes e nem depois. A vida acontece agora e a gente não está vivendo. E a maioria das pesquisas científicas relacionadas à respiração consciente já comprovam de que ela autorregula a sua vitalidade, o seu organismo, a vida que pulsa em você. Eles ainda não sabem como isso acontece, mas dentro do yoga a gente já sabe. Há muitos anos, né? Respiração consciente é você receber o sopro. Você se permitir que Deus sopre em suas narinas, independente do nome que você dá para um ser maior, independente da sua religião, a gente sabe que existe algo maior que nós, que rege tudo isso, que faz com que o vento sopre, que as ondas do mar fluam, que a gente inspire e exale, que as coisas cresçam, a gente cresce, né? A evolução humana é uma evolução de consciência agora, porque a evolução orgânica a gente já alcançou. Saímos de 4 patas e nos colocamos em 2 pés e crescemos para onde? Para a luz, para o sol, para cima. Nossa, é sobre tudo isso que a gente realmente acredita, sabe? É o parar, desacelerar. E não sei se vocês vão conseguir observar, mas na hora que ela falou respira, parou até de passar carro. Ficou exatamente um silêncio que foi muito louco isso. A experiência de que realmente teria que estar aqui para sentir. Mas acho que a gente vai finalizar por aqui. Talvez a nossa conversa mais longa, porque senão a gente vai rendendo aqui. Tá muito massa essa conversa. Gostaria de agradecer de novo sua presença aqui. É incrível a gente ter essa troca. E vou deixar o convite para vocês assistirem os próximos, que está sendo fenomenal e eu tenho certeza que vocês estão conseguindo se espelhar também na conversa com todos esses convidados. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os canais de comunicação para vocês conhecerem ainda mais o trabalho da Miriam. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Lembrem-se, não existe nada mais importante do que respirar.